Oi, gente! Hoje eu vou responder uma pergunta que eu sempre escuto, sempre recebo nas minhas redes sociais, que é a questão salarial. Quanto ganha um professor de educação infantil aqui na Irlanda? E as pessoas, assim, elas sempre me procuram e falam assim: ai, Fernanda, vale a pena eu deixar de trabalhar como cleaner e ir para minha área de formação, né? Que é a sou formada em pedagogia e tal. E eu sempre respondo para ela, né, para as pessoas que entram em contato comigo, que depende, né? E se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu me chamo Fernanda, sou professora de educação infantil aqui na Irlanda, já há 3 anos, vai fazer 3 anos, gente, E eu divido a minha experiência com vocês por aqui. E uma das coisas que eu quero dividir com vocês é a questão salarial. Vale a pena trabalhar muito aqui nessa Irlanda, gente? Fazer mais de 40 horas? Vale a pena? Vale a pena você ter um salário maior, né? Quais são os ônus que vêm com o aumento salarial, né? Então, tudo isso já fica aqui. Se você ainda não me segue, já começa a me seguir, porque eu compartilho essas dicas importantes com vocês. E dá uma curtida nesse vídeo, porque aí, como o meu canal é pequeno, né, ainda, o YouTube, ele entende que é um conteúdo importante e ele começa a disseminar para outras pessoas. Enfim, mas vamos lá para o conteúdo. Estou aqui com o meu computador aqui aberto no site das informações que eu vou passar para vocês. Vou deixar o link também aqui na descrição para vocês fazerem a pesquisa de vocês e terem a conclusão. Lembrando, gente, que esse meu perfil eu divido com vocês as minhas experiências e as minhas impressões sobre o tema, né? Não tem uma finalidade aqui de especialista, tá? Mas eu deixo os links abaixo para, se você quiser se aprofundar mais no assunto, você pode fazer isso, tá? Isso aqui é só para você começar a vislumbrar o seu futuro aqui na Irlanda, se você tem formação na área da educação. Eu já tenho vídeos falando sobre profissionais de outras áreas que podem atuar no trabalho de educação infantil, que é o child care, que, como eles chamam aqui, tá? Mas isso aí depois vocês pesquisem esse vídeo e aí assistam. Mas hoje nós vamos, sem muitas delongas, falar: vale a pena fazer mais horas? Antes de responder essa pergunta, eu quero falar para vocês a base salarial de um professor de educação infantil aqui na Irlanda. Houve um reajuste, gente, mas pelo que eu entendi, pelas práticas que eu estou vendo as creches fazendo, ele é um parâmetro, ele não pode ser menos, né? Os donos de creches, né? Eles não podem pagar menos, mas ele pode pagar ali o mínimo, né? Então é importante você ter essa informação, porque você pode até tá ali meio que barganhando um pouco mais do seu salário. É, e então vamos começar assim. Existe uma faixa salarial para quem está começando e para quem tem uma formação no nível mínimo, que é 13,65 euros a hora. Esse é o valor base que as creches praticam. Tem algumas creches que pagam mais e tem algumas creches que praticam esse valor mínimo. Para um professor que já tem experiência e que tem uma formação, uma qualificação melhor, o mínimo aqui, eu já falei sobre qualificações de professor também, tem vídeos aqui no canal, mas vamos pensar 3 categorias. Existe aquele professor que só tem aquele trabalhador, né, aquele funcionário, que só tem o level 5, que é o mínimo que eles pedem. Então, eles vão pagar para você, se você só tem esse level 5, o mínimo. Tem aquele que tem um level 6, que aí entra na categoria ali de 14 euros, né, o valor. Que aí quem tem level 6, ele pode ser líder de sala, né? E tem aquele que tem a graduação, que é o nosso caso, né? O meu caso e talvez seja o seu caso também que está assistindo esse vídeo agora, que são professores que têm formação, são brasileiros que têm formação em pedagogia,
tem formação em psicologia, mas, gente, para ser bem honesta com vocês, geralmente os profissionais que têm a pedagogia conseguem o level maior, que agora é o que eles estão dando. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que chegava até o level 8, mas das pessoas que eu entro em contato, que eu converso, sempre tá ali na base do level 7, que foi o que aconteceu comigo. Eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação, mas mesmo assim eu tenho level 7. E por que eu tô dizendo mesmo assim? Porque quando você tem pós-graduações, geralmente as pós-graduações vai até o level 9, né? E eu fiquei no 7. Mas eu não tô falando de qualificações aqui. Estou só para um parênteses, só para vocês entenderem como funciona. Então, uma vez que você tem a formação de pedagogia e você validou o seu diploma e tá ali no level 7, aí o seu salário vai ser ali em torno de 17 euros, né? Que houve ali um aumento, um reajuste, porque o sindicato começou a funcionar aqui. E aí houve um reajuste, né? Algumas creches já estão praticando esse reajuste, outras não. Mas eu vou deixar o link aqui dessas informações que eu estou passando para vocês. O fato é que o mínimo é esse, né? A creche pode falar com você, você pode entrar ali num acordo e ganhar um pouco mais? Pode, mas esse é o parâmetro para os donos de estabelecimentos infantis, né? De creche. Eu não gosto de falar estabelecimento infantil, parece um depósito onde a gente coloca um monte de criança. Mas é isso, gente. Mas o que você tem que levar em consideração também, gente? Vamos falar o segundo ponto. O salário base é isso, né? Se você ganha ali o mínimo, você vai fazer ali em torno de 2.000 euros, mais ou menos. Gente, faz as contas aí, tá? Eu de conta sou maravilhosa, mas vai em torno disso. Então, se você tem no salário, vamos prestar atenção no seguinte: essa hora que você recebe é sem deduções, né? Sem um imposto de renda. Então, uma vez que tem um imposto de renda, e aí é onde vem o pulo do gato, gente. Por quê? Não vale a pena, ouça com atenção, não vale a pena você fazer mais de 40 horas semanais, porque você cai num campo de um desconto de imposto muito alto. Para mim, na minha experiência e na minha opinião, não vale a pena. Mas se você acha que trabalhar mais para ganhar, porque assim, gente, eu vou colocar essa tabela aqui, né? Do exemplo que eu tenho aqui, eu vou colocar a tabela aqui do lado, bem aqui do ladinho, na hora de editar. Na hora de editar, eu vou colocar a tabelinha aqui. Então, pesa, né? Quando você for fazer as contas lá, e aí você entra numa porcentagem, numa tarifa muito alta, pode chegar a 40% do seu salário. Eu acho muito. Lógico que assim, não é 40% do salário todo, né? Eles fazem lá uma conta que honestamente eu não vou saber explicar para vocês. Mas em grosso modo, por exemplo, uma pessoa, vou deixar a tabela, né? Uma pessoa que ganha ali por volta dos 2.916 por ali, 2.900, né? O imposto vai ser 700 euros por mês, né? E aí o seu salário cai para 2.200. Isso fazendo ali baseado ali nas suas 40 horas semanais, né? Lógico que esse imposto vai levar em consideração se você é uma pessoa solteira, se você tem filhos, quais são as suas demandas, né? Então, tem isso também, né, gente? Então, o imposto, ele vai depender muito de quem são os seus dependentes. No meu caso, como eu não tenho dependente nenhum, apenas casada, então, o imposto fica mais alto, né? Tendo a tabela aqui para você ter um parâmetro, não vou falar todas para o vídeo não ficar muito longo, mas você já viu aí que dependendo, não vale a pena, gente.
Para mim não vale a pena. E outra coisa, quando você pede um aumento para o seu chefe, ou você é promovido, que nem no caso, né? Eu fui promovida recentemente e hoje meu salário é de líder de sala, né? E a gente teve ali um acordo e o meu salário ficou ali razoavelmente ok. Só que quando eu fui olhar para o meu imposto de renda, gente, eu vi que não vai. Quando veio dinheiro para minha mão, não valeu tanto a pena aquele aumento, né? Não foi um aumento tão significativo. E como eu poderia fazer, e aí já é uma dica para vocês, como eu poderia fazer para que eu não fosse taxada, né? Não caísse ali, ver o meu dinheiro depois muito tempo sofrendo, trabalhando ali e ver meu dinheiro indo para imposto. É importante imposto, gente? É importante, tal. Mas eu vejo que o governo, ele não quer entrar em ações políticas aqui, em conversa política, e nem não tenho solução para o problema, mas eu acho que deveria existir uma política pública para um nível salarial, porque a gente termina a taxação de imposto aqui, a mais alta é de 40%, mas para você cair no 40%, você não precisa ganhar muito dinheiro, né? Então, eu acho que os 40% deveria ir para quem realmente tem muito dinheiro, porque a Irlanda é um país caro, né? Aluguel aqui pesa muito no bolso do trabalhador. Então, digamos que você ganha ali 20 euros por hora, que não é um salário altíssimo, é um salário ok. Só que quando você vai para as suas despesas, aqueles 20 euros por hora é irrelevante. Lógico que tem gente que recebe menos, gente, mas entenda, eu espero que vocês estejam entendendo. Com o país com custo de vida muito alto e com imposto, não vale a pena você ter esse salário, porque você termina caindo numa taxação, numa taxação de imposto muito alto, né? Então, o que eu imagino que seja melhor, né? Talvez eu faça isso no futuro. Ou você trabalha menos, né? Mesmo que tendo, por exemplo, eu tô usando os 20 euros fechando a conta, tá? Para ficar mais fácil. 20 euros por hora, para ser uma conta fechadinha. Eu trabalharia menos, né? Não faria as 40 horas, para não entrar na taxação de 40%. Ou então, em vez de eu ter esse salário, né, de 20 euros por hora, que não é o meu caso, mas é só para a gente exemplificar, eu pediria folgas, né? Dias de folgas, né? Em vez de eu receber em dinheiro, eu receber em férias, sabe? Assim, alguma coisa nesse sentido, porque realmente é tipo assim: se você ganha em um mês, se você fez ali uma hora extra, ou se você ganhou um aumento, foi 500 euros a mais. Só um exemplo, gente. Não sei se tá sendo claro, mas é só um exemplo. Então, vem para o seu bolso 300, 200 vai para o governo, vai para imposto, entendeu? Eu digo assim, vai para o governo porque é o governo que vai administrar. Lógico que a gente vê algumas, eu não pago plano de saúde aqui, tal, mas eu sou muito bem atendida e tal. Dentro das limitações do país, eu não pago medicamento, eu faço um tratamento aqui e o tratamento é todo gratuito, eu não pago remédio, e a gente sabe que saúde aqui é muito caro, mas dentro dos parâmetros da Irlanda, e se você quiser saber como que é os parâmetros da Irlanda, manda aqui nos comentários, que aí eu faço um vídeo só sobre a minha experiência com a educação, não com a educação, com a saúde pública aqui na Irlanda, mas o foco hoje é salarial, o foco hoje é dinheiro. E por último, gente, né? Outra questão é, você pode também, é mais vantajoso também você ver, por exemplo, se você mora longe do trabalho, então eles bancarem ali o seu transporte,
ou por outra forma, você quer fazer uma graduação aqui, então eles pagam a faculdade para você. Essas coisas, tentar procurar benefícios para você, mas que não venha no salário. Porque se vem no salário, nossa, a taxação. E agora eu entendo porque os irlandeses têm tanto medo de fazer muitas horas ou de ganhar um pouquinho a mais, porque a manager, né, a manager lá da creche que eu trabalho, ela só trabalha das 9 às 3. E aí eu falei, cara, quanto será que ela ganha, né? E fui pesquisar, não o salário dela, né, gente? Mas eu fui pesquisar quanto mais ou menos ganha uma manager porque essa era a minha função no Brasil, né? Eu era diretora de escola, coordenadora e tal. E aí eu fui procurar, né? Eu gosto dessa área. Fui procurar saber quanto mais ou menos ganha, e aí tá em torno ali dos 18, e também isso depende. Tem manager que ganha até 30 euros por hora. Mas aí eu entendi, eu falei, cara, se eu tivesse 30 euros por hora, eu ia querer trabalhar 40 horas fechadinho, não queria fazer mais. Mas ia trabalhar as 40 horas. Mas aí eu descobri por que eles não fazem as 40 horas. Porque entra no imposto muito alto. Gente, e se você tem dica, eu tô falando da minha experiência, né? Mas se você tem dica, se você é uma pessoa que trabalha aqui na Irlanda e que sabe como fugir dos impostos, fora essas dicas que eu já dei, mas assim, algo mais concreto, comenta aqui, me chama para conversar que eu tô para fazer qualquer negócio, tá? E se você quer trabalhar nessa área, eu falo muito e encorajo você, gente. Por quê? Porque é uma área onde você tá ali dentro da sua área de formação. É uma área que vai, se você tá com o inglês assim meio enferrujado, não tá vendo progresso, é uma área que vai desenvolver muito o seu inglês, vai te ajudar no aprendizado. Então, eu super recomendo. Mas que você entre já com esse panorama salarial, né? Para você entender um pouco mais. Porque às vezes você começa a trabalhar, tá chegando aqui agora, não sabe bem como é que funcionam as coisas. Então, para você já ter ali a cabeça aberta. E se você ainda não validou o seu diploma, você não está trabalhando ainda na área, eu vou deixar o meu link aqui de um e-book que eu fiz com todas as informações, como eu validei meu diploma, como eu consegui meu primeiro emprego, modelo de declarações, tudo bonitinho, tudo formatadozinho, perfeito para você nesse início aqui na Irlanda, você que é pedagogo, que você quer para você que quer atuar nessa área, vai ser muito bom. E se você ainda não me segue, eu vou fechar pedindo encarecidamente só se esse conteúdo foi interessante para você. Se ele não foi, me desculpa, mas você pode colocar aqui no comentário um assunto que te chama atenção, coisa que você quer saber, porque aí é mais uma ideia de vídeos para esse canal. Até o próximo vídeo, te vejo em breve.